Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 31 ao 39. Peço que você deixe a sua Bíblia aberta, que nós vamos fazer a exposição desses versículos, dessas perguntas que Paulo faz, dessas perguntas retóricas que não está procurando uma resposta em si, mas está explicando algo poderoso. Romanos 8, do 31 ao 39. Diz assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, e nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, nós te louvamos por esta conclusão que Paulo chega no final do capítulo 8 de Romanos, quando ele diz: estou certo disso. Pai, que o Senhor possa nos edificar nessa noite como bom pastor que cuida das suas ovelhas. Nos liberte, Pai, nos dando o conhecimento das suas escrituras, para que não sejamos mais escravos de conceitos humanos, para que sejamos verdadeiramente livres em nossa mente e nosso coração, para compreender quem somos, em quem nos tornamos em Jesus. Te agradeço por esta noite, em nome de Jesus, amém. Bom, antes nós nos debruçarmos sobre essas perguntas que Paulo faz no final do capítulo 8 de Romanos, é necessário andar um pouco aí para trás e tentar entender por que Paulo, ou quais são as motivações pelas quais Paulo faz essas perguntas. Bom, se nós lermos Romanos capítulo 7, Paulo nos dá uma clara dimensão da nossa fragilidade humana. Ele nos ensina que o pecado que habita em nós não nos possibilita viver a lei de Deus. É Paulo que nos ensina que a nossa natureza humana é caída, que não há atos de bondade suficiente em minha vida para que eu me apresente como justo diante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A carta aos Romanos é conhecida como o Evangelho de Paulo, o Evangelho segundo Paulo. E esta carta é uma carta libertadora. E você vai entender por quê no final dela. Paulo nos explica, a partir do capítulo 6 de Roma, aos Romanos,
que é uma natureza pecaminosa em nós, sujeita ao pecado, à lei do pecado. Paulo nos coloca e nos explica que nós somos escravos de um pecado. O escravo não tem poderes em si, não consegue fazer algo por desejar. O seu senhor o domina. Assim a natureza humana caída. Nós somos escravos do pecado. Algo que, por nosso esforço, seria impossível a gente se libertar. Nenhum escravo consegue por si só vencer o seu senhor, vencer as armadilhas, as correntes. É necessário que haja uma libertação externa. Por isso que Paulo diz em Romanos 7,14, sabemos que a lei espiritual é boa, ou seja, a lei de Moisés é boa. Eu, contudo, não sou, pois fui vencido como escravo ao pecado. Paulo está dizendo que a lei que Deus deu através de Moisés é boa. Mas eu sou vencido pelo escravo e sou escravo do pecado. Então, sabedor dessa realidade, Paulo chega a uma constatação de que a lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, ela é insuficiente para nos resgatar do império do pecado. Ela é insuficiente para nos tirar do lamaçal do pecado. A lei de Moisés não nos resgata. Pelo contrário, ela nos condena, porque ela disse aonde nós estávamos errando. Porque a lei apenas revelou o que eu já fazia. O homem adulterava e a lei diz, não adulterarás. Mas a lei de Moisés, entenda que ela não tem poder em si para fazer que o homem seja uma nova pessoa. Paulo está dizendo que há uma lei do pecado dentro de mim, que me faz e me controla, e que eu não conseguiria ser liberto a não ser pela cruz de Jesus. Por isso nós entendemos o que Paulo diz em Romanos 7,19. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse sempre continuo fazendo. Paulo, na sua mente, entendia que ele tinha que obedecer à lei, mas havia uma lei dentro dele também, que era a lei que o escravizava, a lei do pecado, que não o deixava obedecer à lei de Deus. Por isso que ele fala isso. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Eu sei que eu tenho que praticar a lei, que praticar o bem, mas eu não consigo. Pelo contrário, o mal que eu não quero é esse que eu faço. Então a lei que Deus deu através de Moisés é um remédio que não cura. É um remédio que pior, eu não consigo tomar sozinho. Então Paulo nos ensina a partir do capítulo 7 de Romanos, a partir do 6, melhor, que a lei do pecado é uma força que nos traga. É uma força que nos leva a pecar. O pecado é um dominador que faz com que a gente pense coisas que não deve, faça coisas que não deve, faz que o homem seja corrompido. E não há nenhum homem na face da terra que consiga dizer, eu vou viver os 10 mandamentos e vou vencer os 10. É impossível para a nossa natureza humana. O próprio Paulo está explicando isso. A nossa natureza humana é caída. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo não está negando a nossa responsabilidade. Ele só está dizendo que a lei do pecado é impossível vencer sozinho. Eu estou sendo claro, igreja? É impossível que você consiga fazer atos de justiça para que Deus se agrade de você, se não for pela força do Espírito Santo. Então Paulo encerra o capítulo 7 de Romanos fazendo uma pergunta. Miserável homem que sou,
quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Quem vai me salvar? Se a lei me condena e eu não consigo vivê-la. Se a lei do pecado, eu não consigo dominá-la. Quem vai me salvar? Miserável homem quem sou. Quem me libertará do corpo dessa morte? Quem vai me salvar da lei desse pecado que opera no ser humano? Quem vai me salvar de um esforço que eu não consigo fazer, de cumprir uma lei? Quem vai me salvar se a própria lei não me salva? Pelo contrário, a lei me condena. O verso 25, lá de Romanos 7, Paulo já dá uma exclamação. Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque de modo com a mente, eu próprio sou escravo da lei, ou seja, eu sei o que eu tenho que fazer, a minha mente diz o que eu tenho que fazer, a lei de Deus eu sei como fazer, mas eu não consigo obedecer. Mas com a carne, existe a lei do pecado. Paulo diz que nós somos como escravo. Ele diz que o judeu sabe o que fazer, mas não consegue. A mente. A carne está sujeita ao pecado. Então quem vai vencer? Quem vai nos libertar disso? Quem vai nos salvar desse inferno eminente? Já que se eu descumprir um dos 10 mandamentos, eu serei réu diante de Deus. Quem vai me salvar desse destino trágico que é o ser humano? Seja judeu, grego, seja quem for. Como é que a gente se salva? Paulo, lá em Romanos 7, 22, ele diz, olha, no meu íntimo, do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, eu sei que os 10 mandamentos é algo maravilhoso para se viver. Mas o 23 ele diz, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Paulo está dizendo de um conflito que ele está vivendo. Ele sabe o que tem que fazer, mas ele não consegue por causa da lei do pecado. Quem vai me salvar desse mal? Quem vai me salvar desse mal? Agora vamos abrir o Romanos 8, verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado, da morte. O que Paulo está dizendo, que a lei do pecado me leva para o inferno, que a lei de Moisés me condena, mas uma outra terceira lei, que foi dada através da cruz, a lei do Espírito de vida. Por isso que nós podemos dizer, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus, ele paga toda a exigência da lei, e ele nos liberta do pecado. Aleluia, amados. Todas as exigências dos 10 mandamentos, todos os princípios que ela requer, toda exigência que ela pede para nós, que a gente não consegue obedecer, Jesus vai e sacia todo o desejo de justiça. E na cruz do Calvário nos justifica diante de Deus, ainda sendo pecadores. Você viu que maravilha, amados? De que nós vamos chegar diante de Deus não é porque a gente conseguiu cumprir regras, nós vamos chegar diante de Deus porque Jesus nos salvou e nos justificou, e agora podemos dizer, eu sou justo. E aí Paulo nos ensina que no salvo não há mais uma lei do pecado que opera nele, mas a lei do Espírito de vida. A lei do Espírito de vida, que nos auxilia a obedecer e a viver o que Deus deseja. Por isso que a gente, agora em Cristo Jesus, consegue viver os princípios da Bíblia.
Agora em Cristo Jesus a gente consegue viver uma vida santa. Agora em Cristo Jesus a gente consegue viver coisas que a gente não viveria sem Jesus, porque a lei do Espírito de vida nos dá força para vencer o pecado. Nos faz arrepender dos pecados praticados. Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. A lei do Espírito em nós nos faz melhores. Você está entendendo, amados? Que você é mais que vencedor, de que Deus, Ele olha para você através da cruz, e não através dos teus atos de justiça. Então, amados, Paulo ele diz que deixamos de servir uma lei para ter outra. Paulo conclui que a lei de Moisés era insuficiente para salvar, porque ela não tem poder de resgate, assim como a lei do pecado, que me fazia pecar e me condenava ao inferno. Mas Paulo diz, Romano, a partir do verso 8, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Você quer ser livre? Você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Você quer ser livre? Não precisa dos 10 mandamentos. E nem precisa se preocupar com o pecado. Tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele será o seu advogado que intercederá por você. E o Espírito que habita em você vai orar quando você não souber. E olha que a gente não sabe. Com gemidos inexprimíveis. Há um comentarista da Bíblia, William Buckley, ele diz que quando Paulo faz um comentário, se você lá no início de Romanos 8, Romanos 7, Paulo ele faz um exemplo para a gente entender isso. Uma mulher está sujeita ao marido enquanto o marido vive. Mas se ela casar com outro homem, estando o marido ainda vivo, ela adulterou. Mas se ela casar com outro quando o marido morre, ela está livre. O que esse comentarista nos ensina? De que a gente estava casado com pecado, mas Jesus morre e paga o pecado. Agora nós podemos casar com Deus. Mas também ele está nos ensinando que estávamos casados com a lei, mas Jesus, ele paga toda a exigência que a lei tinha sobre o ser humano, e agora nós podemos estar livres diante de Deus. Então nada pode nos condenar, nem o pecado e nem a lei de Moisés. Aleluia. Aleluia. Depois você vai entender onde eu quero chegar lá nas perguntas que eu li. Veja que Paulo está fazendo uma construção para a gente entender. Ô igreja de Roma, o pecado não pode te condenar mais não, porque Jesus pagou toda a exigência do pecado. Opa, a lei também não pode nos condenar não, porque todas as exigências da lei foi cravada na cruz do Calvário. Então quem vai nos condenar? Aleluia, igreja. Então Paulo começa a nos ensinar como é uma vida sem Jesus e uma vida com Jesus. Antes de conhecer Jesus, nós não conseguiríamos agradar a Deus. Mas com Jesus Cristo, o Espírito de Deus habita em nós, a lei do Espírito de vida que Paulo chama em Romanos 8. E a partir desta lei, nós conseguiríamos viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida entregue na presença de Deus. Com isso, Paulo não está dizendo que a lei de Moisés não é boa. Paulo não está aí em Romanos 7 falando contra a lei de Deus. Pelo contrário, ele diz que a lei é boa. A minha mente fala que ela é boa. Só que Paulo está dizendo que a lei de Moisés não nos ajuda a vencer o pecado. Porque ela diz não adulterará, mas ela não muda o meu ser para que eu não venha adulterar. Entenderam? Pelo contrário, ele só condena. Mas o Espírito que dá vida, a lei do Espírito da vida, ela muda a nossa estrutura, ela nos transforma numa nova criatura, e a partir de Cristo, eu consigo vencer o pecado. Olha, amados, se nós lermos Romanos 6, 7 e 8, com muita cautela,
a gente vai perceber, amados, por que Paulo diz que nós somos mais que vencedores. Porque a nossa salvação já foi conquistada na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Nada pode nos condenar mais. O pecado não pode mais nos condenar, nem a lei de Moisés. Porque nós somos libertos e livres e salvos pela cruz de Jesus, pelo sacrifício único, eficaz do Cristo. Paulo disse: se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nada vai te condenar. É esse Espírito que me adota e me diz que agora eu sou filho. Romanos 8, 4. Assim, Deus, irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar frutos para Deus. Quando eu aceito a Jesus no meu coração, eu não estou mais sobre a lei do pecado, nem sobre a exigência da lei de Moisés. Agora há uma outra lei que opera em minha vida. Paulo está dizendo que é a lei do Cristo, porque Ele morreu para satisfazer o desejo da justiça da lei, como todos os pecados. Paulo está dando uma lição, um ensinamento poderoso para a igreja de Roma, para entender que a cédula contra nós foi rasgada. E agora nós somos justificados. Somos justos diante de Deus. Somos livres do pecado. Livres dos 10 mandamentos. Aleluia, amados. Glória a Deus. Sabe por que a igreja ela não precisa guardar o sábado, como algumas pessoas entendem? Porque Jesus, Ele guardou o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. Sabe, amado, Jesus, ele cumpriu todas as exigências que a lei tinha entre o homem para o homem, como todas as exigências que tinha entre o homem com Deus. Jesus, Ele colocou tudo isso na sua conta e cumpriu todas as exigências para nós, em nosso lugar. Por isso que o sacrifício de Jesus é substitutivo. Ele pagou tudo que nós devíamos. Então o Espírito Santo que está em mim agora me liberta, me habita, me santifica, me guia, me testifica, e no grande dia do Senhor vai me ressuscitar. Esse Espírito que habita em nós, o Espírito Santo, Ele nos guia, aleluia, Ele nos capacita, Ele nos santifica. Alex, você precisa melhorar nisso, você está errado naquilo. Alex, olha, o Espírito Santo começa a me dizer naquilo que eu preciso melhorar a cada dia. Não é uma fala que me condena, é uma fala que me alerta para me trazer de volta para o caminho. E aquele que tem o Espírito se arrepende do mal que fez, amados. Aleluia. Porque Paulo diz que essa lei do pecado, ela dominava o homem, mas agora o Espírito da vida diz: Alex, você está errado, arrependa do que você está fazendo, porque o Espírito agora é que manda em minha vida e não o pecado. Sabe o que acontece quando o crente se arrepende? Sabe? Ele é perdoado. Você é perdoado. Você é perdoado, irmãos. Tem alguma coisa te atrapalhando a orar? Alguma coisa que você fez e está se sentindo mal? Deixa eu te contar uma coisa aqui. Jesus perdoou o teu pecado. Arrependa-se. Confesse. Jesus está a cada dia nos intercedendo junto ao Pai como um advogado de defesa. Nós somos agora filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, diz Paulo, para novamente temer. Ou seja, a lei do pecado a gente temia, porque a gente não conseguia vencer. A lei de Moisés a gente tinha medo, porque a gente não conseguia cumprir. Mas Paulo diz que nós recebemos um Espírito que nos adota como filhos a um Pai. Que agora nós podemos dizer: Abba, Pai. Aleluia. Que tremenda obra que o Senhor fez por nós. Que tremenda obra que o Senhor ainda faz por nós.
Em Romanos 8:26, o Senhor diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. O crente foi perdoado, mas ele tem os seus dias maus, amém, queridos? Nós ainda damos as nossas patinadas. Ainda a gente consegue, infelizmente, cometer erros. Mas como é que vai fazer, pastor? Diz Paulo que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar. Nós não sabemos como dizer: olha Deus, olha, eu sabia que eu não precisava fazer isso, mas eu fiz, e aí? Nós não sabemos nos justificar. A gente não sabe dar desculpa. Mesmo se a gente soubesse, Deus não ia ouvir. Mas aí o Espírito Santo toma a minha palavra e intercede junto a Deus com gemidos inexprimíveis. Agora nós vamos chegar agora nas perguntas que eu abri o culto. Diante agora dessa informação de que nós somos livres, de que a lei do pecado não opera mais em mim, de que a lei de Moisés, ela não tem mais poder sobre mim, não tem como me condenar. Paulo então conclui com 5 perguntas para a igreja de Roma. Diante dessas grandes verdades, Paulo faz essa grande constatação. Sabe aquelas perguntas que não têm respostas? Perguntas retóricas. Paulo diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A lei de Moisés? A lei do pecado? Tá. Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome, nudez, perigo, espada? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O sofrimento? Então quer dizer que se a gente está sofrendo é porque Deus não é conosco? Paulo está dizendo, igreja de Roma, eu sei que vocês estão localizados na capital de um grande império, mas existe um Deus que é muito mais poderoso do que esse império. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Mesmo que a igreja passe por tribulação, mesmo que a gente passe por angústia, mesmo que a gente passe por fome, nudez, perigo, perseguição, mesmo diante dessas coisas, nós somos mais que vencedores. Quem será contra a igreja? Paulo faz outra pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Bom, se Deus nos deu o maior, que é Jesus, por que ele não vai dar o menor? Se ele deu a salvação através de Jesus, será que ele não vai ajudar a igreja? Mas pense que a ajuda que Jesus vai dar para a gente não é nos livrar do problema, é nos livrar no problema. Imagine Daniel na cova dos leões, com um espírito inabalável. Imagine Estevão sendo apedrejado e consegue respirar e dizer: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Como é que você me explica isso, irmãos? Que mesmo diante de uma grande adversidade, o espírito de paz. Você já visitou alguém crente, fiel a Deus, que está na iminência de morrer, mas você olha para a pessoa tem uma paz que não se explica? Que paz é essa que faz a gente estar bem na hora da angústia? Se Deus deu o maior, por que Ele não vai dar o menor? Pastor, eu preciso que o ano 2021 seja um ano de realizações. Bom, se Ele te deu a salvação, será que Ele não pode resolver um outro problema pequeno? Se Ele cumpriu todas as exigências de uma lei, se Ele pagou o preço do pecado, rasgando a cédula contra você, será que Ele não vai te ajudar no empreendimento que você tem, amados? Paulo está perguntando para a igreja: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? A terceira pergunta que Paulo fala:
pois que é Deus que justifica. Quem vai agora diante de Deus e falar, o Alex não é justo? Quem tem coragem de chegar diante de Deus e falar, olha, fulano, o irmão lá da igreja não é justo? Quem vai ter essa audácia de chegar diante de Deus e apresentar uma culpa minha? Diz a Bíblia que Jesus me justifica. Será que a lei de Moisés, alguém vai chegar com a lei e falar assim, olha Deus, olha, Alex não cumpriu as 10 leis, como é que faz? Aí Deus vai olhar para ele assim, mas meu filho cumpriu no lugar dele, por isso que ele é justo. Mas o Alex lá, ele pensou coisas que não devia um certo dia. Olha, é um pecado, e diz a Bíblia que não pode entrar pecado no céu. Deus vai falar, é verdade, mas quem pagou esse pecado foi meu filho. Vocês estão entendendo, amados? De que Jesus nos justifica de todo o pecado. E de que nós vamos para o céu é porque Jesus pagou a cédula que era contra nós. Quem pode chegar diante de Deus e dizer que nós não somos justos? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem vai nos condenar agora? Se Jesus, Ele perdoou todos os meus pecados, se Jesus saciou toda a justiça da lei, quem vai me condenar? O meu coração? O meu coração vai me condenar? O coração do homem enganoso. Não confie no seu coração, confie nas Escrituras. Não deixe que o seu coração te engane, porque o coração do homem enganoso. Quem vai te condenar? Você está lá deitado na tua cama e você começa a pensar coisas que não deve, e o teu coração começa a dizer, olha, você não vai ser salvo não. Você diz para o teu coração, quem me salvou foi Jesus. Quem vai te condenar? As suas dúvidas? Se Jesus é seu Senhor, Ele será seu Salvador. Não tenha dúvida. Quem vai te condenar? As suas imperfeições? Deixa eu te contar uma coisa, ninguém aqui é perfeito, irmãos. Só um que é perfeito, o nome dele é Jesus. Ninguém pode chegar, amados, e dizer, olha, eu sou um crente perfeito. Não tem. Existe crente que luta contra o pecado, crente mais maduros, existe. Crente neófitos, crente que está 20 anos como neófito. Mas a Bíblia diz que um dia ele cresce, amados. Se ele tem Jesus como Senhor, vai crescer. Mas a gente não vai chegar diante de Deus, não é porque a gente é um crente maduro ou um crente neófito, nós vamos chegar diante de Deus porque Jesus pagou o nosso pecado, aleluia, amados. Quem te condena as suas dúvidas? É seus inimigos que te condenam? Os seus acusadores, seus críticos? Será que tem alguma coisa será que tem algo que é mais criticado que a igreja do Senhor na terra? Você conhece algo mais criticado que a igreja? A igreja não recebe muita crítica, irmão. Se a gente olhar pelas críticas que a igreja tem, a igreja é salva. Porque a gente também dá lugar. A gente faz coisa errada que não deveria. Mas vai saber, amados, quantos corações se debruçam diante de Deus pedindo perdão. E pedindo que o Senhor tenha misericórdia. E pedindo e agradecendo, Senhor, graças a Deus, as tuas misericórdias se renovam cada manhã. Quem vai nos condenar diante de Deus? Nossos inimigos? Nossos críticos? Deixa eu te contar uma coisa. Nós temos um advogado poderoso. E o nome dele é Jesus. E ele é um advogado de defesa que nunca perdeu uma causa. E quando alguém nos condena, Jesus vai e coloca diante de Deus a cédula que foi rasgada. E diz para Deus, olha, ninguém pode condenar o meu filho, porque ele foi justificado pela minha cruz. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Por isso, irmãos, quando Paulo diz, portanto, irmãos,
estamos em dívida não para com a carne, para vivermos-se junto a ela. Não é pelos meus atos de bondade, pela minha vigilância, não é em mim. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Você sabe, amados, como é que a gente consegue agradar a Deus? Ser guiados pelo Espírito de Deus. Deixa eu te contar uma coisa, irmãos. O Espírito de Deus fala com a gente, amém? Você crê que Deus fala com a gente? O Espírito de Deus fala com a gente, amados? Como é que é ser guiado pelo Espírito, Alex? Ouça Deus. Essa é a maneira mais habitual que Deus falou. Por isso que chama de a revelação. Tem gente procurando revelação aqui na terra de homens, esquecendo que Deus já falou muita coisa aqui, queridos. E se Deus já falou aqui, deixa eu te contar uma coisa. Ele não vai falar através de outras revelações. Já está aqui. Hoje eu estou pregando para você que a cruz de Jesus é suficiente para nos salvar. Isso está aqui, Romanos, capítulo 8. Quem nos condenará diante de Deus? Está aqui, está revelado. O que é ser guiado pelo Espírito é quando eu oro e peço que o Senhor interceda por mim com gemidos inexprimíveis. Quando eu começo a pedir a Deus, Senhor, a cada dia me ajude a viver melhor segundo a Tua palavra, para que eu não viva segundo a carne, mas segundo o Teu Espírito. E por último, Paulo encerra com a pergunta: quem nos separará do amor de Deus? Veja, se o Senhor nos salvou e ninguém nos condena, quem vai nos separar do amor de Deus? A tribulação, de novo? A angústia? Será que quando um crente está sofrendo, ou está vivendo uma angústia, ou até quando um crente morre, será que ele deixou de ser amado por Deus? É o que Paulo está dizendo aqui. Quem vai nos separar do amor de Deus? Por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Paulo está dizendo que as aflições passageiras, nada pode nos separar do amor que Deus já nos deu. Se você está sofrendo, não coloque o amor de Deus em xeque por causa desse sofrimento. Aleluia, amados. Porque diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então entenda que nada e ninguém pode nos separar desse amor. Olha o que Hebreus diz, Hebreus 11, a partir do verso 35. Lá na galeria da fé, existe um povo que é anônimo, que não é Noé, não é o povo conhecido, são os anônimos. Olha que esse povo sofreu, a partir do verso 35. Uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. O que está dizendo aqui? Tinha gente que era assim, ou você recusa Jesus ou morre. Aí a pessoa falava, então me mata. Mas mesmo diante daquela morte, nada e ninguém podia separar essa pessoa do amor de Deus. O verso 36, outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados e rescerrados no meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados e afligidos e maltratados, mas mesmo assim, nada pode separar do amor de Deus. O camarada está sendo cerrado no meio, e mesmo assim, este ato tão horrível não pode julgar essa pessoa ao ponto de dizer que Deus não o ama. Porque nós julgamos as coisas errado. A gente acha que morte é derrota, de que sofrimento é ausência de Deus. Mas Paulo diz em Romanos 8:37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque nem a morte, olha o que Paulo diz, pode nos separar do amor de Deus. Aleluia.
Nem as calamidades da vida podem nos separar do amor de Deus, nem os anjos. Aí eu perguntei ele para o texto, por que anjo? Por que Paulo coloca que nem os anjos podem nos separar do amor de Deus? Havia uma crença rabínica nessa época, de que havia anjo para tudo que era coisa. Anjo que cuidava dos bichos, que cuidava dos animais, era anjo para tudo. Até tinha a crença de que havia um anjo que descia no tanque de Betesda para agitar as águas. Era tudo uma crendice local. E esses rabinos falavam que havia alguns anjos que tentaram atrapalhar Moisés quando ele subiu para pegar a lei de Moisés. Aí que Paulo está dizendo assim, ó, que nem os anjos podem nos separar do amor de Deus. Nessa época tinha anjos ciumentos, segundo essa tradição. Mas nem esses anjos podem atrapalhar o amor que Deus tem pela sua igreja. Aleluia. Nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem a altura. E quando Paulo fala altura, ele fala das estrelas. Os romanos, eles tinham uma convicção equivocada, que aprendeu com os gregos, de que todo ser humano, a sua vida está destinada de acordo com as estrelas. As estrelas, ela determinou já tudo. Paulo está dizendo que nem a altura pode nos separar do amor de Deus. Porque quem determina o seu futuro não é as estrelas, é Jesus. Nem a profundidade pode nos separar do amor de Deus. Nem o centro da terra, nem o inferno, nem qualquer outra coisa da criação, e aqui Paulo coloca qualquer coisa, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, amados. Nada em ninguém. Então Paulo dá essa segurança para a igreja. Você é amado. Aleluia. Você foi perdoado. Você foi justificado. E Jesus te ama. E diante dessa verdade, viva com o Cristo. Aprenda dele. Esteja com ele. Ame-o. Ame-o de volta. Ame-o não porque ele pede. Ame-o porque você entendeu o que significa ser amado. Glória a Deus, queridos.